Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre medo. Eu tenho trazido esse tema sobre o medo de uma forma muito constante nos últimos anos, até no meu trabalho com alergia alimentar, como a própria alergia alimentar deflagra esse medo nas famílias. É muito difícil você ter que lidar, né, com essa situação onde um alimento que era para trazer a vida pode levar a criança ao risco de morte. Então esse medo ele é muito presente nas famílias. E eu fui observando o quanto o medo ele é constante dentro dos pais, né, enquanto cuidadores dessa criança. Muitas vezes as atitudes elas são baseadas no medo. E o Bert Hellinger dizia que muito amor é medo de perder. E muitas vezes a gente justifica os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né, como sendo amor, né? É porque eu amo muito, eu quero proteger. Só que às vezes esse amor cheio de medo, de culpa, né, de apego, ele adoece, ele aprisiona, ele fecha ao invés de expandir. E se a gente não reconhece que o que a gente está sentindo na verdade é medo, e toda hora se justifica dizendo que é amor, a gente não consegue também pedir ajuda, receber ajuda. O medo ele é muito importante para nos proteger, ele faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência. Por exemplo, na natureza, o medo ele é um instinto de sobrevivência, né? O medo, na verdade, ele é uma... Quando a gente sente medo, eu vou me proteger de algo. Então esse é o medo que protege. Se for uma lebre entrando dentro de uma floresta, ela vê um leão, ela vai sentir medo. Por quê? Porque ele é o predador dela. Isso não é porque ela não confia no leão ou porque ela acha que o leão é mau. Não tem um julgamento moral sobre o leão. Apenas porque esse é o instinto de sobrevivência dele. O leão come a lebre. Cadeia alimentar. Não tem uma maldade. E aí, como ela sabe disso, ela fareja o perigo e corre se der tempo. Porque como ela é pequena, pode ser que não dê tempo. Então ela se finge de morta. Essa é uma estratégia, um mecanismo de sobrevivência, por exemplo, de animais pequenos. Se for um veado, ele vai correr. Se for um tigre, ele pode até ir pro embate com o leão, porque ele é do mesmo porte. Então, dependendo da nossa condição física, psíquica, né, emocional, nós vamos reagir de acordo com as situações que surgem, né, se eu sentir medo dela. Então, esse medo, ele me protege. Então, é importante refletir quando vem um medo. É um medo que está te ajudando a te proteger ou é um medo que está te paralisando? Esse é o outro extremo do medo. Por exemplo, no caso de pais que têm filhos, por exemplo, vou dar um exemplo da alergia alimentar. Lógico que é uma situação que traz medo. Então, diante desse diagnóstico, você vai, né, se precaver e tomar todos os cuidados, buscando profissionais que sabem, que são experientes no assunto. Você vai fazer, né, seguir as orientações da melhor forma possível, você vai olhar os alimentos, você vai seguir essa conduta. Então você vai se cercar dos cuidados necessários com a criança diante, lógico, de um medo que veio de algo pior acontecer. Esse é o medo que vai te proteger, que vai proteger seu filho, né? E assim é válido para todas as situações. Se eu tenho medo de roubarem meu carro, coloco alarme. Ok, se protegeu. Agora, se diante desse medo eu paraliso e penso o tempo todo em algo ruim, eu já não tô mais no medo que protege. Eu tô num medo que me congela, que me impede de agir e principalmente me cega. Eu já não tô mais enxergando o que tá acontecendo. Eu já não tô mais enxergando o outro. Porque o medo, ele tem uma imagem.
uma imagem interna. Então, quando eu tenho medo de algo acontecer, eu vejo aquilo que eu temo. Então, muitas vezes eu vejo, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, eu tenho medo da criança ter uma reação grave, acontecer alguma coisa. Então, eu fico com essa imagem dentro de mim, crio, mesmo que eu não queira, eu crio essa imagem. Essa imagem, ela não está acontecendo. Então, geralmente, ela está onde? Lá no futuro. Eu temo que algo aconteça, algo que nunca aconteceu e algo que não está acontecendo agora. Então, eu não estou aqui, eu não estou presente. Eu não estou aqui nesse exato momento. E quando eu estou nesse lugar, eu não me ocupo mais. Eu me preocupo. Então eu vou me preocupar com a criança, né, baseada nessa imagem que está dentro de mim. Nessa imagem do que não aconteceu e ainda não existe. E aí eu posso agir de forma muito controladora, porque diante do medo, um dos primeiros comportamentos que a gente aciona é o controle. Quem disse que a gente controla algo? A gente não consegue controlar nada. A única coisa que eu realmente consigo controlar são as minhas emoções, né? São os sentimentos que vêm dentro de mim, para eu trazer consciência, clareza, para eu poder não sair espirrando que nem lava vulcânica em todo mundo. Então essa é a contenção que eu consigo ter sobre mim. Sobre os fatos da vida, a gente não consegue. Isso não é possível. E aí vem a ansiedade. Isso vai aumentando como uma bola de neve. E aí eu já não enxergo mais o outro. Eu só enxergo o meu medo. E o medo ele é muito mais difícil do que o fato em si. E eu experienciei isso na minha vida pessoal. O meu pai tinha um problema cardíaco, ele tinha uma cardiopatia reumática que foi diagnosticada com 18 anos. E a primeira cirurgia dele foi antes de eu nascer, né? Foi com 30 anos de idade. Eu nasci, ele tinha 32, eu sou a filha mais velha. Então foi um pouco antes dele casar com a minha mãe. A segunda cirurgia dele eu tinha 4 anos. Então nós crescemos com medo do meu pai morrer a vida inteira, porque a gente ouviu essa frase a vida inteira. Né? Meu pai faleceu, eu tinha 33 anos, então nós vivemos com ele durante muito tempo. Como ele mesmo disse, criou todos os filhos, educou todos, colocou todos no rumo, e agora ele estava com a missão dele cumprida, então ele já estava liberado. Essa foi a fala dele para nós, né? Quando se aproximou a partida dele. E quando ele morreu, foi muito difícil, foi na 5ª cirurgia, né? Mas ele teve mais 2 internações longas, então nesse período que eu acompanhei, né, da minha vida, dos meus 33 anos com meu pai, foram 7 longas internações e ameaças de vai morrer, não vai morrer. Né? Então eu brinco que a sensação que eu tenho é que a gente vivia com facão gelado nas costas, se preparando para o dia que meu pai ia morrer. Então essa imagem do meu pai morrer, ela me acompanhou a vida inteira. A sensação que eu tive ao longo da vida é que esse medo, ele foi me acompanhando, né, em tudo que eu fazia. E quando meu pai morreu, acho que um mês depois, eu tava conversando com meu irmão e eu falei pra ele, como você tá? Aí ele falou assim, é estranho, né, Rê? Só que aí ele parou, olhou pra mim meio com medo de falar aquilo, sabe? Eu olhei pra ele e falei assim, é uma dor imensa e ao mesmo tempo tem um alívio. Ele, isso. Eu falei, eu tô sentindo a mesma coisa. Por mais que seja muito difícil mesmo, o papai ter ido, o medo também acabou. Por isso a gente sente alívio. E é algo muito estranho e muito difícil de lidar. Só que o medo, ele só passa quando aquilo que a gente teme tanto acontece. Estranho, né?
Fala, não, mas eu não quero que aconteça. O que eu fui percebendo internamente, com uma percepção muito aguçada, porque eu olho para isso desde criança, é que o desejo, a sinapse do desejo vem antes que a sinapse do medo. É como se eu falasse, não, mas eu não desejo isso. Claro que não, ninguém deseja isso, né? Mas aquilo é tão constante dentro da gente que a imagem daquilo se cria primeiro. Aí a gente vê algo acontecer, ai que medo. O medo veio depois. Por isso a gente tem que agir, a gente tem que olhar para essa primeira imagem. Por que eu tô olhando para isso? Por que eu só penso nisso? Assim a gente vai desmontando esse medo. É um medo real que eu tô, me protegendo, ou eu já tô fixada nesse medo a um ponto que eu só vejo isso, só vivo isso e, consequentemente, vou atrair isso. E essa é uma reflexão para esse momento nosso, de agora, né? Eu sinto que toda a pandemia, né, o coronavírus, desde março de 2020, todos nós estamos entrando em contato com os nossos medos. Mesmo as pessoas que podem dizer assim, ah, não, eu não vejo dessa forma a pandemia, eu não vejo dessa forma o vírus, e estão olhando de uma forma diferente para o coronavírus, podem estar experimentando esse medo de outra forma. O medo de não ter o dinheiro, o medo de perder o emprego, o medo de perder os sonhos, né? O medo de ter que mudar e não saber como mudar, como vai ser minha vida no futuro. Então, não é só o medo do coronavírus. Nós estamos sendo convidados a olhar para todos os nossos medos, aqueles velhos medos que nos acompanham desde criança, né? O medo de ser culpado pela morte de alguém ao passar o vírus, o medo de perder as pessoas que eu amo, o medo de morrer, o medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Eu posso fazer os meus planos, eu posso mudar, não sei, né? O medo de não poder viajar, o medo de ter que ficar junto com as pessoas, o medo de ficar sozinho. Quantos medos você está experimentando nesse momento? O medo de acabar um casamento. São muitos medos. E por que isso está vindo? Lógico, não querendo minimizar o que está acontecendo, jamais, tá? Que é muito difícil para todo mundo. Só que eu sinto e quero dividir, e não tome isso como uma verdade absoluta, mas experimente em você se faz sentido. Que tudo isso está vindo para que a gente possa olhar. Olhar para aquilo que nos aprisionava. Para soltar essas amarras. Se eu não olho e não reconheço essa imagem, eu continuo aprisionada a ela, me justificando a vida inteira de que eu tô certa de agir assim. E aí eu só continuo cada vez mais presa. Então olha para esse medo. O que ele tá te convidando a olhar? Se a gente olhar para os filmes de criança, né, quando traz o bicho-papão, né, tem um filminho de criança que eu adoro, que chama A Origem dos Guardiões, que ele fala muito sobre o medo. E é muito interessante. Monstros S.A. São filmes maravilhosos que ajudam a gente a olhar para o medo. Família Cruz, por exemplo. Então tem vários filmes infantis que conversam com a nossa criança interior. Eu falo que eles são mais para os adultos que para as crianças. E eles são fantásticos. Pra gente ver como a gente fica aprisionada no medo. Como é fácil a gente dissolver quando a gente olha.
Se eu te falo, não abre aquela porta, de jeito nenhum, o que você começa a criar que tem atrás da porta? Começa a criar um monte de coisa. E às vezes é só porque tá uma bagunça minha lá que eu não quero que você veja. Só que só o fato de não poder olhar já gera uma angústia e nossa mente é muito rápida e muito criativa. Eu brinco que assim, tem Hollywood mora dentro da minha cabeça, porque é impressionante como a gente cria imagens holográficas, um filme, uma história que nunca aconteceu e nem sei se vai acontecer. E a nossa mente, ela faz isso com uma perfeição maior que Hollywood. Então, a gente precisa ter consciência disso, tá? Porque nem tudo que a gente pensa é real. Nem toda imagem que a gente vê é real, ou premonitória, ou intuição. Pode ser o seu medo. Isso pode não ser intuição. Então é importante olhar para tudo isso. E esse é um momento muito propício que está nos convidando coletivamente a fazer isso, individualmente e coletivamente. Eu vou ler um texto do Bert Hellinger, desse livro, que é um livro sobre... que tem mensagens. Geralmente a gente abre nele e sempre cai a mensagem perfeita, porque a gente precisa no momento. Ele não tem tradução para o português, só em alemão e inglês. Eu vou ler a tradução para o português aqui. O medo segue uma imagem. É principalmente um medo do futuro. O medo de que algo aconteça no futuro. Talvez tenhamos medo de que alguém nos faça algo no futuro, ou tenhamos medo da punição por algo que fizemos, ou tememos que uma catástrofe ocorra. Também tememos a perda, sobretudo a perda da segurança, a perda de uma pessoa amada. Como esse medo é sempre colocado no futuro, não podemos enfrentá-lo, pois até agora ele existe apenas em nossa imaginação. Mas com base em nossa imaginação, começamos a nos preparar para isso. Nós nos preparamos para a velhice. Protegemos a nossa casa contra roubo. Nós pagamos o seguro para estar seguro em caso de perda. Tomamos várias precauções de segurança. Todos esses preparativos alimentam o medo em vez de afastá-lo. Uma fortaleza atrai inimigos. Onde não há fortaleza, os inimigos também não aparecem. O medo não apenas treme, como antecipa. Quando nosso medo finalmente se torna realidade, nós expiramos profundamente. Finalmente, podemos e devemos fazer as coisas. Estranhamente, o medo pode até acabar, porque perdeu seu futuro. O antídoto para o medo é a confiança. A confiança de que a vida significa bem para nós e a confiança de que outras pessoas são bem inclinadas a nós, se estivermos em boas relações com elas. Também é uma imagem semelhante ao medo. Como a imagem do medo, a imagem da confiança também tem um efeito, apenas diferente. Portanto, podemos escolher entre essas imagens e depois nos encaixar com uma ou outra. Com a imagem indutora do medo ou com a imagem indutora da confiança. Com a imagem desconfiada ou com a imagem esperançosa. Do que temos que ter medo, primariamente? Com as nossas imagens de medo. O que supera as imagens do medo? São as nossas imagens de confiança e amor. Aqui está uma frase que dissipa o medo e cria confiança. Eu sou como você. Você é como eu. Eu amo você como eu me amo. Seu amor é seguro comigo.
Seja bem-vindo. Podemos duvidar dessa imagem se quisermos, mas isso também é uma imagem com seu próprio efeito. O efeito que ela deseja que se torne realidade. Como superamos a imagem da dúvida? É através do amor e da confiança. Um grande beijo e até mais.